Olá, sejam todos bem-vindos, nesse nosso momento, com os conteúdos de arte que nós falamos na última aula, que agora é o momento do praticando. Arte na Antiguidade. Olá, então, retornando esse momento, e aí, hoje nós vamos colocar em prática tudo aquilo que nós falamos na aula anterior, com a professora Lúcia. Nós falamos sobre a arte aonde? No Egito e na Grécia. E agora nós vamos colocar em prática tudo que nós vimos, e com certeza vocês foram além, vocês pesquisaram um pouquinho mais, que é assim, a pessoa vai além do que é passado aqui. Aqui nós damos as indicações, nós falamos os conceitos, e aí nós vamos para onde agora? Nós vamos iniciar justamente o praticando, a nossa dinâmica local interativa. Vamos lá? Então, nós temos a primeira questão, que diz o seguinte: a arquitetura mais comum dessa civilização eram os templos. Eles possuíam decorações inspiradas nas paisagens, nas florestas, nas flores de lótus e palmeiras. A entrada dos templos era geralmente feitas por caminhos que continham esfinges de ambos os lados. Que civilização é essa? Vou repetir. A arquitetura mais comum dessa civilização eram os templos. Eles possuíam decorações inspiradas na paisagem, nas flores de lótus e palmeiras. A entrada dos templos geralmente era feita por caminhos que continham esfinges de ambos os lados. Que civilização é essa? Nós temos aí as opções que vocês vão ver. A egípcia, grega, romana, pré-história brasileira. Agora eu conto com vocês no praticando.
Olá, então voltamos agora para a nossa resposta e pensa numa pessoa feliz. Pensa. Olha, vou falar aqui, né? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Temos a Débora, Thalita, Arivana, Arthur, Gabriela, Rayana, Adriano, né? Luanderson, Vitória, eu acho que é Vitória, né? Luiz, Maria Eduarda, Heloísa, Ana Bárbara, Gabriele, Jéssica, Paulo Miguel, Jamil, né? Vitória, Camille, Renan, Nandas, né? Emily, Bianca, Jennifer, Fernanda, Yasmin novamente, Nádia, Cauã, Marcos Vinícius, Lara Kaline, né? Larissa, Rayane, Bianca. Então, esses aí todos falaram a letra A, né? Que era justamente a egípcia, né? Eles colocaram como a egípcia sendo a correta. Vamos lá. Então, temos mais o João, o Felipe, Sofia, Ana Rita, né? Então, aqui temos vários falando sobre a letra A. E vamos lá, Valesca, Daniela, João Vitor, Felipe. Então, assim, super feliz. Todos falaram que era a letra A. Então, ele diz que a arquitetura mais comum dessas civilizações eram os templos. Eles possuíam decorações inspiradas na paisagem, nas flores de lótus e palmeiras. Entrada dos templos geralmente feitas por caminhos que continham a esfinge de ambos os lados. Que civilização era essa? Vamos lá para as alternativas. Então, aqui nós temos, a maioria falou que era egípcia. Justamente quando se fala na questão da flor de lótus, do papiro, da vegetação, esfinge, nos remete aonde? Lá no Egito. E com certeza, todos vocês aí que responderam a letra A estão certíssimos. Muito bem, parabéns aí para o povo, né? Os alunos que responderam a letra A, falando justamente dessa questão, né? O próprio enunciado já nos remete a eliminar as demais opções, quando fala justamente da questão da flor de lótus, que nós vimos lá nos nossos capitéis, não é? Do papiro, da vegetação, da esfinge, com a cabeça do faraó, que eu mostrei para vocês na nossa aula. Então, agora nós vamos para a nossa segunda questão. Vamos lá? Então, a segunda questão diz o seguinte: as principais características da pintura grega. As principais características da pintura grega são: letra A, arte dedicada à morte, colorido sem claro e escuro e sem indicação de relevo, lei da frontalidade. B, temas retratados: bom pastor, Jesus Cristo, peixe-pão, símbolo cristãos louvando a Deus e cenas do Antigo Testamento. Aí nós temos algumas opções. A C diz o seguinte: fazem parte da decoração interna dos edifícios em painéis que recobriam as paredes das casas. Letra D, os gêneros artísticos mais comuns na pintura dessa civilização eram paisagens, retratos, arquiteturas, pinturas populares e pinturas triunfais. A opção E diz o seguinte: elemento de decoração realizou-se na cerâmica, equilíbrio de forma, harmonia e funcionalidade. Prestem atenção em algumas deixas aí, em algumas palavras, que vocês vão ter a resposta correta. Então, é com vocês agora o praticando.
Voltamos então para resolver nosso praticando da segunda questão. E ele falava, né, que as principais características das pinturas, ele pedia quais eram as principais características. Então nós temos que perceber em algumas questões alguns detalhes, pequenos detalhes que vão nos levar à resposta correta. E aqui nós temos, né, o Paulo Miguel, o Cauã, falaram, vamos dizer, Camille, Luiz Fernando, Alessandra, Ítalo, Pessoa, Ellen, Luciano, Mary, o Anderson, Gabriel, Joyce, Eduardo, Raquel, Iago, Thalita, né? Larissa, Everton, Valesca, Fabrício. Então, alguns colocaram a letra E e outros falaram que era a letra D. E eu vou dizer para vocês por que houve, né, letra E e letra D. Vamos ver por que ficou essa dúvida entre essas duas questões? Vamos lá? Então, vamos passar aí as questões, colocando mais a outra questão, por favor. Que aparece a letra E e a letra D. A próxima? Exatamente. Então, diz o seguinte, ficaram em dúvida nas duas opções, a letra D e a letra E. Mas a correta, vou falar para vocês, é a letra E. Mas, professora, por que a D ficou em dúvida? Os gêneros artísticos mais comuns na pintura dessa civilização eram paisagens, ok, retratos, exatamente, arquiteturas, sim, pinturas populares, muito bem, pinturas triunfais, nananã. Aí, nós já deixamos isso aqui para a questão romana, tá? Pinturas triunfais. E por que a E, ela é a correta? Ela tem uma palavrinha muito forte, funcionalidade. Nós estamos falando da cultura grega. E ela tinha, sim, elementos de decoração, realizou-se na cerâmica, equilíbrio de forma, harmonia e funcionalidade. Os gregos tinham uma verdadeira paixão pela beleza. Além de belo, tinha que ser funcional. Então, nós temos que prestar muita atenção em algumas palavrinhas que vão aparecer em algumas questões. E elas tiram a nossa dúvida. Quando falam de triunfo, triunfal, retratar os triunfos de uma guerra, de uma vitória, nós estamos falando um pouco de Roma, tá? E nós agora estávamos perguntando sobre a Grécia, ok? Então, agora nós vamos para a nossa terceira questão. Vamos lá? Então, a terceira questão diz o seguinte: as arquitetônicas da Grécia, quando nós estamos falando de arquitetônica, nós estamos falando da arquitetura, né? Antigas mais conhecidas são, lembram daqueles nossos capitéis que nós falamos? Pois é, nós temos aqui a opção A diz arcos, dóricas e aquedutos, B, dórica, jônica e coríntia, C, arcos, jônica e aquedutos, D, rigidez, formas cúbicas, E, cúbicas e coríntias. E agora o praticando é com vocês. Vamos lá?
Então, voltamos, né? Eu contando aqui a participação de vocês, estou muito feliz. Ana Vitória, né, falou que eu não estava vendo as respostas dela, estou vendo sim, né? A Maria Vitória também. Então, e diz o seguinte: Ana Vitória, Alessandra, Elizabeth, Everton, né, Valesca, Luiz Fernando, Severino, Engleton, Valesca, Letícia, Christian, quem mais? Ana Beatriz, Giovana, Luiz Fernando, Laila, Valesca, Camille, Tiago. Então, eles responderam, né, a questão, o quê? A questão B. Né? Eles pediram, quer dizer, eles falaram a opção B. Então, por que será a opção B? A opção B diz o seguinte: dórica, jônica e coríntia. Eliminando aqueodutos, vem os romanos. Arcos, romanos, não é verdade? Rigidez, nossa, Egito. Formas cúbicas, e nós ainda vamos ver esse assunto lá no cubismo, né? Coríntia, aqui tinha um capitel, mas aonde contemplava as 3 ordens arquitetônicas da Grécia, né? Era onde? Na opção B. Parabéns aí para os meus queridos no praticando. Então, agora nós vamos para a nossa quarta questão. Vamos agora ver a nossa quarta questão? Vamos lá? Então, na nossa quarta questão diz o seguinte: em relação à arte do Egito Antigo, assinale a alternativa correta. Muito bem. Na opção, nós temos a letra A, nós temos visava a valorização individual do artista. B, manifestava as ideias estéticas com representação da natureza, evitando a representação da figura humana. Vamos lá, na C, nós temos, estava destinada à glorificação do faraó e à representação da vida de além-túmulo. D, aproveitava os hieroglifos como ornamentação. E, era uma arte abstrata de difícil interpretação. Vamos lá, praticando, lendo uma por uma, eliminando o que não faz parte desse período do Egito. E aí você vai eliminando e você vai chegando na resposta correta. Aguardo vocês daqui a pouquinho. Retornando, né? Feliz aqui acompanhando vocês. E aí vem o seguinte: o Adriano, Elias Luca, Ana Beatriz, João Vitor, Meire, Ana Maria, Raimundo, Letícia, acho que é Letícia Gabriele, né?
Felipe, Luiz, Andriele, Rainara, Joana, acho que é Joana Rebeca, Gabriel, Alessandro, Miguel, Pietro, acho que é Pietro Francisco, Letícia, Alessandro, Eliseuda, Maria Paz, eu acho, Larissa, Maxo. Então, eles responderam, a maioria respondeu a questão, né? A opção C. Será que é a opção C mesmo? Vamos ver? Então, aí nas questões falava que, né, visava a valorização individual do artista. Nossa, no Egito não existia a palavra artista, então essa questão já está eliminada. Manifestava ideias estéticas com a representação da natureza, evitando a representação de figuras humanas. O que mais tinha era a figura do faraó, não é verdade? Então essa daí já estava descartada. Continuando. Aí a C diz, estava destinada à glorificação do faraó. Quem era a pessoa máxima, que tinha todo o poder? Opa, essa aqui nós já temos que observar, vamos deixar aqui, vamos ver as outras. Aproveitaram, né, os hieroglifos como ornamentação. Não, servia de ornamentação, mas não era totalmente. Né? Era uma arte abstrata. Nada disso, não era abstrata, ela era figurativa, de difícil interpretação, facílima interpretação. Então, nos restou a questão C, ok? Então, a questão C era a correta, tá bom? Então, eu finalizo aqui com vocês o nosso Praticando, a nossa interatividade. Parabenizo todos os alunos que participaram, gostei mesmo de ver. Então, até a nossa próxima aula. Oi, pessoal do primeiro ano do ensino médio, bem-vindos a essa aula de língua portuguesa, esse Praticando de Língua Portuguesa, não é mesmo? Eu sou a professora Joyce Martins e nesta aula nós iremos trabalhar com o seguinte conteúdo. Olhem só, vamos então praticar aquilo que a gente estudou na última aula, na qual nós falamos sobre os tipos textuais, em especial falamos sobre a descrição. Então, as questões de hoje estarão dedicadas a esse conteúdo, certo? Então, vamos lá? Nossa primeira questão já está em tela, vocês vão ver que há um pequeno texto e a partir desse pequeno texto vem a nossa questão, tá certo? Então, vamos lá, vamos praticar. Daqui a pouco a gente volta para comentar, para corrigir, para ver a nossa interação, tá bom? Até mais!
Muito bem, então retornamos para o nosso comentário em relação à primeira questão, mas antes disso vamos ao nosso chat, em que vocês estavam aqui participando. Então eu quero registrar aqui a interação da Emily, Thalita, Késia, Karine, o Henrique, Sueli, todos respondendo a alternativa B, né? Então parece aí que há um consenso aqui no nosso chat. Yasmin também, Kaline, Bianca, Fernanda, todos aí interagindo conosco. Muito obrigada pela participação de vocês. Vamos continuar nesse nosso processo de interação aqui e todos indicando para nós a alternativa B. Então vamos ao comentário. Olhem só, eu não li, né, o texto anteriormente, então vou ler agora, tá? O texto era o seguinte: não. Aquela fonte de luz tinha uma propagação trêmula, uma qualidade branca e seca, uma temperatura pouco elevada e um brilho de fato maior que o da Lua, evidenciando uma origem elétrica. Claramente, nesse trecho aqui, quem narra este texto está descrevendo uma paisagem, correto, né? É uma luz que está ali naquela paisagem, naquela situação, não é? E aí ele começa a indicar características dessa luz. Ele diz que é uma propagação trêmula a respeito de uma luz. Ele diz que é uma claridade branca e seca, né? Elementos que são variáveis, né? É branco, algo que eu percebo pela visão, mas é seco, algo que eu poderia aí perceber pelo toque, vamos dizer assim, né? A temperatura pouco elevada, o brilho de fato maior que a Lua. A gente pode perceber que escolhas linguísticas deste narrador aqui para descrever essa situação são escolhas que são mais subjetivas, são escolhas que dizem mais respeito à maneira como ele percebe essa luz do que propriamente a um motivo que outras pessoas poderiam também observar, né? Quando ele diz que é maior que o da Lua, isso é uma impressão pessoal dele. Quando ele diz que é uma claridade branca e seca. Branco, ok, mas é seco, é a maneira como percebe, correto? Então, é de fato uma percepção e uma descrição própria deste narrador. Então, a partir disso, vocês marcaram de fato a alternativa B, e realmente a gente pode ver por quê. Porque essa passagem que a gente tem aí Bom, então por toda essa situação dessa descrição que diz mais respeito à maneira como esse narrador percebe a situação, percebe a cena, percebe a luz, é que de fato a gente pode marcar a alternativa B, porque a gente percebe então nesse processo a intensificação do envolvimento do narrador com a cena, né? Ele vai se envolvendo a partir da maneira como ele a descreve, da maneira como ele percebe essa cena, ok? Então de fato vai ser a alternativa B. Parabéns a todos aí no nosso chat que interagiram
interagiram conosco e a gente segue nesse nosso praticando sobre descrição. Vamos à próxima questão. A gente tem aí, né? Olha o comando. O texto descritivo abaixo, que se fundamenta predominantemente em elementos de paladar, é. Então, a gente tem alguns trechos aí nas alternativas e vocês vão perceber qual é que, de fato, considera elementos do paladar. Vou marcar a alternativa correta e daqui a pouco a gente volta para a interação novamente. Então, gente, retornamos para agora comentarmos a segunda questão. E aí é interessante observar já o comando da questão e ficar atento. Por quê? Em todas as alternativas a gente tem trechos de descrição. Porém, no nosso comando a gente deixa explícito que queremos o quê? A descrição que está pautada em aspectos que são percebidos pelo nosso paladar. Ora, por que a gente faz isso? Porque muito de descrição, muito daquilo que a gente coloca em texto descritivo é percebido pelos nossos órgãos do sentido. Então, aquilo que a gente capta pela visão, pela audição, pelo paladar, pelo toque, pelos cheiros. Então, é muito comum e muito presente nos textos descritivos os narradores ali no momento em que estão contando a sua história, que inserem um momento de descrição, eles fazerem esse processo de percepção dos ambientes, ou aquilo que as personagens percebem e captam e assim por diante, certo? Então, olha só, vamos aqui
a interação com vocês aqui no nosso chat. A gente tem aqui a Joyce, minha xará, letra B, João Vitor, Karine, né? Darliane, Daverson, todos indicando a letra B, Roberto, né? Gustavo, temos aqui uma letra A, que foi da nossa aluna Larissa, Flávio está participando conosco, Ieda também respondendo a alternativa B para a questão 2. Então, a gente tem aí um processo em que a maioria respondeu de novo a alternativa B, mas teve um comentário na alternativa A, então vamos observar os dois, ok? Na alternativa A, então, olha só o que diz. De uma mesa distante, no restaurante, a única ocupada ainda, vinha o ruído de vozes de homens. Uma gargalhada que rebentou sonora em meio de vozes exaltadas. E a palavra cabrito saltou dentre as outras que se arrastavam pastosas. Bom, gente, embora o ambiente aqui indicado nesse trecho de narração seja um restaurante, lugares onde a gente come, mas o elemento, né, em que está pautada essa descrição aqui é a audição. Quando ele fala em ruído, vozes, quando ele fala em rebentou sonora, quando ele fala em gargalhada, né, a palavra que salta. Então, tudo isso é elemento percebido pela audição, embora o ambiente onde se está fazendo a descrição da situação seja um restaurante. Então, não é a alternativa A, tá bom? Já a alternativa B, olha como só é diferente. O próprio texto já diz que é chamado As Uvas, né, de Dalton Trevisan. Então ele diz, deitado, ele beliscou 2 ou 3 grãos, chupou o sumo azedo, deixou cair a casca no prato. Apanhou outro bago, mas doce. Então percebam que são percepções do paladar, né? É azedo, é doce, né? É o sumo da fruta. Então percebam, aí sim eu tenho paladar percebendo. Então, de fato, alternativa B, parabéns para quem participou conosco, marcou a alternativa B. Sigamos adiante, vamos seguir praticando e interagindo aqui no nosso chat. Já vamos à terceira questão, olhem aí. A nossa terceira questão, novamente, um texto descritivo, porque é o nosso foco de praticar hoje, né, o texto descritivo, e a partir desse texto, novamente, uma questão, tá bom? Então, leiam com atenção e daqui a pouco a gente vai interagir sobre essa atividade, tá bom? Espero vocês, até mais!
Muito bem, retornamos. Nessa questão, ao contrário das duas primeiras, a gente não teve uma quase unanimidade no chat, né? Aqui no nosso chat a gente estava observando que vocês estão mais divididos em relação à resposta correta, né? Então aqui vamos registrar a participação, né, do Lucas, que marcou a alternativa C. Aí a gente vai ter aqui a Joyce marcando a letra B, Raíssa a letra C, Kaline a letra B, Ana marcou letra D, né? Então a gente tem realmente uma distribuição aí da resposta, não chegamos a um consenso e tudo bem. A gente está aqui para praticar, para aguçar o nosso olhar e aí seguir com essa prática e esse nosso comentário, ok? Então vamos ao texto, vamos à leitura desse texto e depois à questão, tá bom? O texto dizia o seguinte: a casa estava situada em centro de terreno, então o nosso elemento alvo de descrição é justamente esse, né? A casa, perdão. E essa casa, nota que ele focaliza num espaço que é o centro do terreno. Porém, o nosso elemento principal e central vai ser a casa. E aí, então, a partir disso, ele começa a falar das partes dessa casa. E aí ele diz, ela era bastante grande, 2 salas, 4 quartos, 2 banheiros e um pequeno quintal. Então, depois de dizer que estávamos falando de uma casa e de onde essa casa estava localizada, ele vai para dentro da casa. E aí esta casa tem as partes que ele faz a descrição, os cômodos, né? As partes que compõem essa casa. E aí, em seguida, mais especificamente, ele começa a falar dos materiais da casa. O piso de todos os cômodos era de cerâmica cinzenta e cada um deles possuía uma iluminação diferente. Então, até da iluminação, ele fala um pouco. Então, nota que se o foco central dessa descrição é a casa, e se depois que ele centraliza essa casa, ele começa a falar das partes dela, então, a gente pode dizer que essa descrição, ela acontece, do todo, que é a casa, para as partes da casa, né? Em que ele fala dos cômodos e fala também dos materiais, né? Quando ele fala do piso, da luz. Então, a gente vai ter aí do todo, casa para as partes, cômodos e materiais. É assim que ele realiza essa descrição, tá bom? Então, eu sei que aí foi uma questão um pouco mais polêmica, né? Houve quem dissesse de cima para baixo, mas aí a gente não identifica essa relação de verticalidade, de longe para perto. Embora se diga que a casa fica num terreno, a gente não fez esse processo de ir gradativamente indo de um lugar muito longe para muito perto. O que se fez foi partir da casa para o particular, que são as partes da casa. Então, por isso, tá bom? E também não vai ser das partes para o todo. A gente não partiu dos cômodos ou do piso para chegar na casa. A gente foi do todo, que era a casa, para chegar nas suas partes. Então, vai ser, de fato, a nossa alternativa D. Tá bom, gente? Então, a gente teve essa questão aí que foi um pouquinho mais polêmica, mas agora a gente já conseguiu aí costurar a nossa observação sobre ela e agora a gente vai para a última questão desse nosso momento de praticando. Olhem só, mais uma vez um texto e sobre ele uma questão. Boa leitura, boa análise, daqui a pouco a gente volta para interagir, tá bom? Até mais!
Muito bem, então retornamos para essa nossa última questão, esse último comentário, não é? Então eu já vou começar aqui comentando a participação de vocês e aí na sequência a gente faz o comentário final, ok? Olha só, a gente teve aí então o Ryan, ou Rian, né? Mary Ellen, William, Tiago, marcando a alternativa D, né? Como aí uma certa unanimidade. Mais adiante, Tiago também marcou a alternativa D e alguns alunos disseram que não encontraram qual seria a resposta correspondente, né? Então, Elciane, né? O Josué. Gente, aqui a gente vai chamar a atenção de vocês para o uso de dois advérbios, o exclusivamente e o respectivamente, tá bom? Então, vamos ao nosso comentário? Olha só, primeiro a leitura do texto. E aí, nas passagens desse texto, a gente tem que verificar o seguinte, quais os órgãos de sentido estariam sendo acionados em cada um, tá bom? Então, olhem aí. Sob a ponte, a escuridão era total. Então, a gente tem aqui visão, correto? Já que a escuridão a gente vai perceber pela visão. Na sequência, alguns ruídos não identificáveis, ruídos. O que é aqui? A audição. Opa, deixa eu desfazer aqui. A audição. E aí, ao final, a gente tem aqui não identificáveis e o cheiro de água apodrecida. O cheiro, olfato, correto? E aí, a presença desses três elementos está justamente lá na alternativa D. Olfato, audição e visão. Mas, professora, não está na ordem como apareceu no texto. Mas a gente não pediu em ordem. Olha o comando. Esse fragmento de texto descritivo apoia-se exclusivamente. Se, no lugar de exclusivamente, tivéssemos usado respectivamente, aí sim, teríamos a obrigação de apresentar a alternativa na ordem em que aparece no texto. Mas como esse advérbio respectivamente não foi utilizado, então a gente só precisa de uma alternativa que tenha todos os elementos destacados lá no texto. Olfato, audição e visão estão presentes, então a alternativa correta é a alternativa D, ok? Conforme está aqui no nosso gabarito, tá bom, gente? Então, a gente agradece a participação de todos, a interação de todos no nosso chat, tá bom? E a gente se vê numa próxima oportunidade. Bons estudos e até lá!